Está no ar mais um Conversa Fiada. E hoje, com a presença do empresário e jornalista Edgar Pereira. Ele vai falar um pouco sobre o pai dele, que completa um centenário agora dia 31 de outubro. E nós vamos saber da programação que está sendo preparada para comemorar essa merecida data. O ex-deputado Edgar Martins Pereira nasceu em Brasília de Minas, tendo passado por Lontra, por São João da Ponte, chegando a Montes Claros, onde estabeleceu como um grande empresário, foi deputado federal, chegando ao Congresso. Enfim, uma saga cheia de histórias, de emoções, de exemplos e de muita saudade, é claro. Edgar está aqui e eu gostaria de começar a nossa conversa, Edgar, você falando para a gente quem foi Ioiô Iquita Pereira. Bom dia, Feli. Bom dia, telespectadores. Meu avô foi um cara incrível. Ele era um filho da região, filho de portugueses, descendente de portugueses, aportou em Maria da Cruz e lá estabeleceu um comércio de secos e molhados, comprando produtos regionais. E era um cara interessantíssimo, porque ele recebia jornais do Rio de Janeiro, que era a capital do país, e colecionava aqueles 15, 20 jornais atrasados, arrumava em ordem cronológica e tinha a pachorra de ler os primeiros números para chegar aos últimos, né? Era educado, tinha uma preocupação muito grande com a escolaridade e a educação dos filhos, tanto que achava que os professores de Maria da Cruz, lá da região despreparados, contratou uma professora particular para alfabetizar todos os filhos. Teve a preocupação de mandar os filhos estudar fora. O pai estudou no Pedro II, na época, que era um dos maiores colégios do Brasil. Estudou no ginásio Curvelo, que foi criado por um primo do escritor que nós tivemos aqui em Montes Claros, Nelson Viana, e foi um colégio também muito respeitado como educador em Minas Gerais. Ministrava teatros e era um sujeito além do seu tempo. Fez o primeiro cinema em Montes Claros, foi do seu Ioiô, foi ele que trouxe o primeiro cinema para Montes Claros. O povo, ele chegou um dia com a conversa atravessada, esquisita, em Maria da Cruz, falando que trouxe sementes da carne vegetal. Era a soja. Naquela época, ele queria implantar a cultura da soja na região para alimentar, para enriquecer o prato do nosso povo, que era muito pobre em proteínas. O vovô era isso, ele fez a primeira usina de algodão puxada a boi. Ele era se comparar a termos de hoje, não era de grandes posses, mas tinha um maior comércio regional. Logo, desde cedo, pôs meu pai e meu tio, o Diógenes, para trabalhar com eles. Eles ficaram com o vovô até os 20 anos, daí separaram a sociedade, foram para Lontra, e aí foi o início de tudo, né? Arranjou crédito com um grande empresário mineiro, o Juventino Dias, em Belo Horizonte, que fornecia tudo que a loja precisava, eles vendiam e pagavam e traziam mais mercadorias. E Dona Quita? Vó é do povoado como fala na região, né? É da Lontra, da Boa Vista, vó era da Boa Vista. E família tradicional da Boa Vista, dos Correias. Mulher simples, já não tinha nem a finesse nem a educação do vovô. Mas era de uma força de trabalho incrível, uma mulher de personalidade. Amava os filhos ao extremo. Quantos filhos eles tiveram, Edgar? Eu tenho de contar, mas deve ter sido mais de 13. O vovô, ele era muito trabalhador, muito rígido, muito severo com os filhos e com a educação. Teve, em termos de filho, eu acredito que o vovô deve ter tido uns 28, 30 filhos. Ele teve 2 famílias, né, que
Era comum, né, naquela época. Era comum naquela época, e o interessante dessa família é que todos nós damos muito bem muito bem uns com os outros. Com os outros, meus tios, lembro-me de todos eles, conheci todos os meus tios, inclusive agora no centenário do meu pai, eu quero juntar todos, ainda tem, eu imagino, deve ter uns 12, 13 vivos, sim, que eu não tenho a conta agora de cabeça, eu tenho de lembrar um a um e anotar. Sim. Mas estão vivos e vão juntar quase um século de vida e de história, de todos né? os irmãos e de história. É. A família, todos eles muito bem sucedidos, dos dois lados, que deve-se à educação que meu avô nos deu e o exemplo também, que é importante da formação. E como que era Edgar, o seu pai, entre esses irmãos e com relação ao seu avô e sua avó? Era um querido, era o filho, enfim, ele tinha uma certa liderança entre os irmãos, né? Pai era o paizão de todos eles, né? Meu avô Severo e pai... Gardim, né? Gardim. Apelido? Apelido. E pai era o que provia, o que tomava conta, o que estava presente, o que defendia, o que lutava, o que brigava por todos eles. Tanto que Cipião Pereira, que tem 12 anos de diferença entre um e outro, escreveu um texto maravilhoso. Eu li. Um Rio em Minha Vida. Né? O Cipião foi repórter dos maiores jornais do país, das maiores revistas da época, e tem um texto maravilhoso e escreveu uma crônica fantástica, que deve ser lida como até peça de português, peça literária, de tão boa que é. Foi dele que você rodou sua veia jornalística? Dos dois lados, Antunes também, tem o Oswaldo Antunes, né, que é jornalista, considerado até hoje o expoente máximo da imprensa de Montes Claros, e o do Cipião também, que é um jornalista, chegou até o Jornal do Brasil. Isso. Embora localmente o Oswaldo é mais importante, mas nacionalmente não tem dúvida que o Cipião é mais importante. Nós vamos para um pequeno comercial e voltamos já já.